Olá, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos a mais um devocional da comunidade cristã Hebron, mais um tempo de meditação na palavra de Deus. O texto da nossa meditação de hoje está lá no livro de Tiago, capítulo 1, do versículo 2 ao versículo 8. Vamos ler juntos. O texto diz assim: Meus irmãos, tende por motivo de alegria ao passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera. E se ele há concedido, peça, porém, com fé e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Amados, eu gostaria de conversar com vocês hoje sobre provações. Como nós lidamos com as provações que surgem nas nossas vidas? As provações, elas já ocorreram ou vão ocorrer em algum momento. E é importante que nós pensemos a esse respeito e meditemos na palavra de Deus a fim de que nós possamos entender um pouco melhor sobre isso. Porque muitas vezes, quando as pessoas se convertem, muitas vezes elas criam uma expectativa de que agora não haverá mais provações, porque agora eu já conheço a Jesus, agora eu já caminho com Ele, eu já confessei o nome de Cristo como meu Senhor e Salvador, portanto agora não haverá provações. E muitas vezes isso é alimentado até no coração das pessoas, de modo que quando vem alguma provação, elas se sentem traídas e enganadas, como se de repente, então mentiram para mim. Esse Deus não vai me livrar dos sofrimentos, das provações. E aí muitas vezes elas terminam se distanciando de Deus, da palavra de Deus, porque não entenderam, porque não discerniram de fato o que significa caminhar com Deus, né? Caminhar com Deus não significa que as provações não vão existir. Não significa que nós não teremos lutas e dificuldades. Significa que Ele estará conosco, que Ele cuidará de nós, que Ele nos dará recursos para que nós possamos enfrentar as situações. A diferença é que quando nós caminhamos com Jesus, quando nós conhecemos a Deus, a nossa ação, a nossa reação diante das provações, ela vai ser diferente. Não porque nós podemos, mas porque em Deus nós somos capacitados para lidar melhor com as nossas dificuldades e com as situações da nossa vida. Então, não significa dizer que se você conhece a Deus, nenhuma provação vai vir na sua vida, mas significa dizer que as provações que vierem, você vai em Deus poder lidar com elas de uma maneira diferente e inclusive avançar, né? Muito mais do que você poderia imaginar. Depois que toda essa provação passar, você vai poder aprender muitas coisas, você vai poder ter aí muitos frutos, né, aprendidos ao longo desse percurso que muitas vezes é doloroso e é difícil. Então, eu quero meditar um pouquinho no texto com vocês, né? Ele começa falando sobre tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Esse primeiro trecho, né, aí dos versículos, ele já nos confronta com a ideia de tende por motivo de alegria. Ele está associando alegria a provações, né? Ele está dizendo que quando nós passarmos por provações, nós devemos nos alegrar. E isso é algo muito difícil, né, para mim e para você, porque geralmente quando as provações vêm, isso é algo que machuca o nosso coração, que nos entristece, que nos deixa numa situação difícil, pelo menos inicialmente, né? E só em Cristo nós podemos aí encontrar outras formas de lidar com essa situação. Mas quando ele está falando sobre nós buscarmos aí, nos alegrarmos nas provações, é porque as provações, por mais difíceis que elas sejam no momento que nós estamos enfrentando, mas existe aí um horizonte que é de alegria. Existe um horizonte onde nós podemos enxergar aquilo que Deus vai produzir a partir disso. Porque, amados, a provação que nós podemos passar nas nossas vidas, ela não é em vão. As provações não são em vão, não são algo despropositado, que Deus coloca sobre as nossas vidas para nos machucar, para nos maltratar. Não, porque o nosso Deus é um Deus de amor. É um Deus que muitas vezes, até mesmo na provação, Ele vai nos ajudar a vencer algumas coisas, a aprender algumas coisas. Então, nós precisamos olhar
para aquilo que tudo isso que nós estamos vivendo enquanto provação, enquanto dificuldade, pode produzir posteriormente. Porque é fato que se eu e você olharmos para o momento, para aquilo que nós estamos vivendo exatamente no momento da provação, nós vamos nos entristecer e o nosso coração vai ficar numa situação difícil, porque a gente não vai conseguir olhar nessa outra perspectiva e poder se alegrar com aquilo que pode ser produzido a partir disso. A partir de toda essa dificuldade, muitas coisas boas podem ser produzidas, inclusive no meu caráter e no seu caráter, nas nossas vidas. Então, quando nós olharmos para o fruto, para aquilo que pode ser produzido, para aquilo que Deus pode operar, isso realmente pode gerar alegria no nosso coração. A segunda coisa é que ele fala, né? Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Então ele traz aí uma outra questão importante. É nós lembrarmos que a provação, né? Quando nós passamos por uma provação, quando a nossa fé ela é confirmada, ou seja, quando a nossa fé ela é capaz de resistir diante de todas essas coisas que temos enfrentado, isso produz perseverança. E isso é muito importante, porque isso faz com que nós prossigamos e continuemos prosseguindo com o Senhor. Faz com que a gente vá avante com Deus, faz com que o nosso coração se alegre e continue confiando no Senhor, continue se depositando em Deus, continue descansando no Senhor, confiando na sua soberania. Então isso produz perseverança. Então esse também é um motivo de alegria para nós. Olhar e dizer, por mais que as provações estejam sendo difíceis, mas essas provações, elas podem me ajudar, né, a caminhar, a continuar servindo, buscando, adorando ao único e verdadeiro Deus. Lembre disso, as provações, elas vão ser aí um teste, né, de fato uma prova sobre a natureza da nossa fé, a qualidade da nossa fé, né, sobre a validade da nossa fé, porque às vezes a nossa fé parece que é uma fé para a vida inteira e de repente na primeira provação nós estamos sucumbindo, né? Nós estamos ali desistindo e abrindo mão da nossa fé. Então a provação ela vem de fato para testar a nossa fé, para ver como nós estamos reagindo, como nós estamos recorrendo a Deus, o quanto nós já aprendemos, o quanto nós já conseguimos lidar, o quanto nós não aprendemos, mas podemos aprender se buscarmos corretamente em Deus. E o texto prossegue nos ensinando que nós podemos buscar recursos no Senhor. Então as provações, elas não vão nos destruir, mas nós precisamos aprender como lidar com elas. E uma das coisas que é fundamental é que nós busquemos a sabedoria de Deus. Porque nós, muitas vezes, pelos nossos conhecimentos, por nós sabermos uma série de coisas na vida, muitas vezes nós achamos que podemos lidar com algumas situações. E é verdade, algumas nós até conseguimos, mas tem outras que nós não vamos conseguir sem uma sabedoria que vem do alto. E é isso que ele nos instrui, né, no prosseguimento do texto. Ele fala sobre se alguém, né, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Né? Então, se nós estamos enfrentando provações, situações difíceis e nós não estamos conseguindo lidar, amados, é o momento de dobrar o nosso coração diante de Deus, de levar o nosso coração em humildade, em sujeição, em submissão a Deus e dizer, Senhor, eu preciso de sabedoria. Eu preciso de uma sabedoria que não é humana. Eu preciso de uma sabedoria que vem do alto, que vem de Deus, para que eu realmente consiga lidar com as coisas que eu não sou capaz de lidar sozinho, que eu ainda não aprendi. E ele diz que certamente o Senhor vai dar, né? O Senhor dá liberalmente, ou seja, Deus dá a todos aqueles que pedem, que buscam. Então busque essa sabedoria de Deus e lembre, peça e peça com fé, não duvidando no seu coração. Porque se muitas vezes o nosso coração duvida, nós terminamos nos afastando. É importante que nós estejamos confiantes na soberania de Deus, confiantes que Deus é todo poderoso para nos capacitar, para nos encher dessa sabedoria que vem do alto, que vai nos fazer avançar e crescer, de modo que nós realmente nos tornemos a cada dia mais maduros, que nós possamos aprender a lidar com as circunstâncias da nossa vida, principalmente essas que são inesperadas, essas que vão de encontro a tudo aquilo que eu imaginei que pudesse acontecer. Então Deus tem uma sabedoria que pode nos auxiliar em todo esse processo. Então lembre disso, as provações elas não vêm para nos destruir, pelo contrário, elas vêm para provar a nossa fé, para nos levar a um nível maior de intimidade, de comunhão, de entendimento, de discernimento, né? Para nos levar a buscar mais a presença de Deus, a nos colocarmos em submissão
submissão, em sujeição a Deus, buscarmos essa sabedoria que vem do alto, permanecermos perseverantes aí no caminho do Senhor, e certamente Ele vai nos dar essa sabedoria de que precisamos, vai encher o nosso coração de paz, de alegria, e vai nos ajudar a atravessar todas as provações, a fim de que a nossa fé seja aprovada, que o nosso coração realmente esteja alinhado com o coração de Deus. Então lembre disso, se você tem enfrentado provações e dificuldades, não se afaste de Deus. Não pense que Deus esqueceu de você, porque Ele não esqueceu. Ele continua cuidando de você, Ele continua querendo alcançar o teu coração e continua querendo te ensinar lições valiosas, não só para o que você está vivendo agora, mas que vão repercutir naquilo que você vai viver mais adiante. Porque lembre disso, o Senhor, Ele tem uma visão completa, total. Ele já sabe o que vai vir depois, então Ele está nos preparando para viver integralmente o propósito dEle para a minha e para a sua vida. Lembre disso, amado, que o Senhor encha seu coração da sabedoria que vem do alto e o capacite a lidar com as provações e a permanecer perseverante no Senhor. Um grande abraço, que Deus os abençoe com uma semana de paz, de sabedoria, de discernimento na palavra do Senhor. Até mais!